A gente sai agora da primeira turma, vamos para a segunda turma, vamos atravessar os corredores ali do Supremo Tribunal Federal, porque a segunda turma analisa os processos sobre as prisões do empresário Felipe Cansado Vorcaro e de Henrique Vorcaro, primo e pai de Daniel Vorcaro. Janaína Camelo, de volta conosco aqui no 3 em 1 com mais informações a respeito disso, porque há toda uma expectativa sobre o julgamento final, manutenção ou não da prisão dos familiares de Daniel Vorcaro, já que eles estando presos ou não estando presos, isso pode influenciar na vontade de Daniel Vorcaro de delatar ou de aumentar as informações das suas propostas de delação, né, Janaína? Conta pra gente. Bem-vinda de novo. Exatamente, viu, Kobayashi? Além disso, abre também uma brecha, dependendo ali do resultado, né? Se foi benefício ali dos dois, para que sejam soltos, isso pode também abrir uma brecha ali para a defesa de Daniel Vorcaro apresentar ali um pedido de domiciliar na segunda turma, para que um pedido de domiciliar seja julgado também na segunda turma. O ministro Gilmar Mendes, ele acabou de votar, e votando como já era esperado, pela prisão domiciliar do pai de Daniel Vorcaro, para que ele seja solto e vá para casa e fique ali com tornozeleira eletrônica. No caso de Felipe Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro, ele votou para que ele seja solto de fato. Vai precisar apenas ele se apresentar em juízo periodicamente, não pode manter contato com testemunhas e outros investigados, também não pode mudar de endereço. Só relembrando esse caso, ele estava sendo julgado anteriormente no finalzinho ali de maio, no plenário virtual da segunda turma. É a análise, na verdade, das operações que prenderam o pai de Daniel Vorcaro, o Henrique Vorcaro, também Felipe Vorcaro, né? Estão analisando, eles se referendam à decisão do ministro André Mendonça, que autorizou essas operações, essas fases da Operação Compliance Zero. E aí o ministro Gilmar Mendes pediu vista, na ocasião, já com 2 votos, para manutenção dessas prisões preventivas de André Mendonça e Luiz Fux. Os dois tinham votado para que os dois, Felipe Vorcaro pai e o pai de Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, permanecessem presos preventivamente. O ministro Gilmar Mendes pediu vista, devolveu esse processo hoje, já para julgamento no plenário físico, presencial. Eles estão exatamente agora votando. E nesse julgamento, então, não vota o ministro Dias Toffoli, né? Só lembrando que o ministro, ele disse que não vota mais em nenhum processo do Banco Master, porque ele se declarou suspeito. Ele é sócio de uma empresa com os irmãos, que já fez negócios com o fundo de investimento do Master, enfim. Então, tá ali no placar, como zero placar, quando sai, né, Kobayashi, do plenário virtual para o físico, aí o placar zero. Então o ministro Gilmar Mendes já apresentou o voto dele pela prisão domiciliar ali do pai, que seja solto o primo. Agora está votando o ministro André Mendonça, ele deve manter o voto dele pela prisão preventiva, depois vota o ministro Luiz Fux. E aí uma pressão muito grande sobre o voto do ministro Cássio Nunes Marques, porque no caso de empate aí o benefício é do réu. Enfim, o ministro Gilmar Mendes, ele fez esse mesmo pedido de vista, só para relembrar, quando a segunda turma estava também analisando o referendo da decisão do André Mendonça, que prendeu Daniel Vorcaro. Foi a 4ª fase da Operação Compliance Zero. Na época, o ministro Gilmar Mendes pediu vista, devolveu o processo, votou para manter ele preso, mas fez várias críticas com decisões ao ministro André Mendonça, como, por exemplo, de ter enviado Daniel Vorcaro para a penitenciária federal assim que ele foi preso. Então, quando ele começou o voto dele aqui hoje, o Kobayashi, o ministro, ele começou dizendo o seguinte, que o caso Master vem ocupando o noticiário de forma cada vez mais espetaculosa e sensacionalista, lembrou a Lava Jato, disse que o STF já viu casos de efeitos altamente danosos de cobertura midiática e espetacularização em investigações criminais. E aí, por exemplo, ele deu exemplo ali de instrumentalização processual para coagir investigados, afirmar acordos de delação premiada. Ele deu exemplo, por exemplo, do empresário Léo Pinheiro, e aí ele reforça o que diz ali a lei, que um eventual delator, ele só fecha esse acordo de delação se ele tiver realmente vontade disso, que essa vontade deve ser genuína, que não basta só ele apresentar informações úteis, deve ser uma vontade genuína, preservando também constrangimentos indevidos. E ele diz ali também que o que se observou até agora na Operação Compliance Zero foi, e segundo o ministro Gilmar Mendes, foi a exposição pública de conversas privadas, mensagens íntimas, e que isso são matérias absolutamente estranhas ao objeto da persecução penal. Então, agora, votando o ministro André Mendonça, rebatendo, inclusive, essas afirmações do ministro Gilmar Mendes e dizendo, colocando as alegações porque os dois devem permanecer presos preventivamente. Kobayashi. Muito obrigado, viu, Janaína? A cada novidade
continuidade aí desse julgamento, você também volta com prioridade aqui no 3 em 1, na Jovem Pan. Até mais, Janaína Camelo. A gente estava acompanhando ali, inclusive, imagens ao vivo desse julgamento que recomeça. A Janaína bem explicou. Quando alguém tira do plenário virtual, que é uma plataforma, uma espécie de pasta compartilhada dos ministros, e leva para o plenário, todos devem votar. Novamente, a gente está vendo o ministro André Mendonça falando. Temos o áudio dele para acompanhar um trecho também? Não temos. Daqui a pouco a gente traz aí alguns destaques desse julgamento. O ministro André Mendonça defendendo o seu voto pela prisão do pai e do primo de Daniel Vorcaro. Zé Maria Trindade, olha como o mundo dá voltas. A gente abriu essa edição falando do Daniel Vorcaro, que patrocina diárias caríssimas e restaurantes caríssimos para pessoas frequentarem o evento jurídico do ministro Gilmar Mendes, que agora está defendendo a soltura de um e a prisão domiciliar do outro, ou seja, tirar os dois da prisão. A gente está falando sobre o ministro Gilmar Mendes, a gente está falando sobre o ministro Gilmar Mendes, que está soltando pessoas que estavam ali ligadas ao patrocinador do evento dele. Zé Maria Trindade. Olha, mas nesse caso do Gilmar Mendes, há uma certa coerência na defesa dele. Quem conhece aqui o Supremo sabe que alguns ministros têm uma linha. Ele vem criticando há muito tempo essas prisões preventivas que ele considera prisões preventivas eternas. O ministro Gilmar Mendes tem umas frases e tal que são deles. Ele não deixa de ter razão, né? Porque são prisões preventivas sem um processo. Ninguém sabe exatamente, ele não é condenado, o Vorcaro não é condenado a nada, ele não está, não há nem a formalização de um processo, não há denúncia, né? E ele já está com prisão preventiva há muito tempo decretada. A prisão preventiva, ela tem pressupostos, né? De oferecer risco, de comoção pública, de interferir no processo durante a investigação, ameaça a testemunhas, perigo de fuga e assim por diante. Então, pode ser que alguns argumentos como perigo de fuga, né? Quando ele foi preso, ele estava embarcando no jatinho transcontinental dele. Ele poderia fugir para qualquer lugar. Sobre interferir no processo, ele poderia, muito poderoso, ele lida com poderosos, né? Então ele poderia interferir no processo. Ameaças, ele tinha pessoas ligadas a ele que faziam ameaças normalmente, né? Então, assim, essa prisão preventiva pode, sim, ser sustentada como está sustentando o André Mendonça. Mas já havia essa previsão de que o ministro Gilmar Mendes, por ser contra uma prisão preventiva longa, que ele considera antecipação da pena, que ele pudesse votar desse jeito. Mas a prisão deve ser mantida. O ministro André Mendonça, ele argumentou direitinho e abriu o processo para eles verem como é grave a situação e como há um envolvimento geral de políticos e poderosos nesse caso. Você já tinha dito, Mário Vitor, a respeito da pressão que se faz agora em relação ao último e decisivo voto, né, que é do ministro Cássio Nunes Marques. Que se ele votar com o ministro André Mendonça, permanecem presos. Se ele votar com o ministro Gilmar Mendes, estarão soltos, porque daí a gente vai ter um empate de 2-2 e no empate se favorece a tese do réu, aos interesses dos investigados. E aí, qual a sua expectativa, hein, Mário? Olha, eu não queria estar na pele do ministro Cássio, Brasília inteira está pressionando. Não, já comentei aqui em outras ocasiões, a prisão do Vorcaro não interessa a ninguém em Brasília. Não é de ser por acaso que o Vorcaro tem perdido as oportunidades de fazer delação. Na verdade, ele está ganhando tempo, está jogando a bola para o lado, porque ele está esperando que aconteça aí um evento diferente, que surja uma boia de salvação, porque ele sabe que a capilaridade desse escândalo é tamanha que muita gente está preocupada. Ministro Cássio, a gente espera que ele pense e tome a decisão melhor para o país, para a democracia brasileira e no melhor interesse da sociedade. E isso é a manutenção do Vorcaro na cadeia, porque, do contrário, a gente aí já é farinha já no forno, já marguerita, pepperoni, aí a pizza vai ser, a gente já conhece como é que funciona, né? Então, a expectativa que eu tenho é de que o ministro vote junto com o ministro Alexandre ministro André Mendonça, pela manutenção.
E a sua projeção, hein, Vitor Antum? De novo, frisando o interesse republicano no caso, né? Idealmente, e isso está bem claro, eu acho, inclusive, entre ambos os posicionamentos, mas da importância de que esses indivíduos, né, pai e primo, estejam detidos justamente pelo perigo que eles apresentam à própria investigação de forma geral. Então, dado que a teia de influências e de relacionamentos chega inclusive até o STF, né? Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas dado que a rede de influência da família Vorcaro é tão extensa, é tão vasta, isso coloca em risco toda a sequência, né? Todos os próximos passos que esse processo pode tomar e futuras descobertas. Então, a expectativa cidadã deve ser sempre de que essa prisão vai ser mantida. Mas, honestamente, quando o assunto é Brasília, é sempre muito difícil de prever, né? Eu tô com o Mário Vitor no sentido de que se o encaminhamento, no caso, for realmente de soltura, aí a gente já está realmente colocando a pizza no forno. É terrível sinal para um escândalo que, infelizmente, ainda não tomou tração suficiente, mas faz inveja, né? Na verdade, faz parecer pequeno tudo que a gente já viu nessa história recente da Sexta República Brasileira. E a gente se lembra que o Henrique Vorcaro, o pai do Daniel Vorcaro, ele foi acusado de ocultar mais de 2 bilhões de reais. E não é lá 2024, não. Agora, recentemente, pouco tempo ali da prisão do Daniel Vorcaro. Quer dizer, alguém que é conhecido por comprar influência de posse de 2 bilhões de reais, o que faria para beneficiar o filho que está preso? Ou para atrapalhar o resultado útil do processo, né? Para usar aqui um termo do processo penal? Ele não colocaria em risco as investigações? Não colocaria em risco a lisura de testemunhas? Ele não colocaria em risco o acesso a provas, alguém estando solto dessa maneira? Enfim, coisa para a gente ficar acompanhando e toda a expectativa no voto do ministro Cássio Nunes Marques, que a gente vai trazer assim que tivermos aqui na nossa programação.